Polícia diz que Dr. Jairinho praticou sessão de tortura contra Henry semanas antes da morte. Mãe foi a salão de beleza após enterro. Monique Medeiros e o padrasto da criança, o vereador Dr. Jairinho, foram presos nesta terça-feira. Eles teriam tentado atrapalhar a investigação e são suspeitos de ameaçar testemunhas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que o vereador Dr. Jairinho teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o menino Henry Borel, seu enteado, semanas antes da morte da criança. Ainda segundo as investigações, a mãe de Henry, Monique Medeiros, sabia de agressões. Jairinho teria se trancado no quarto do apartamento do casal para bater no menino. O casal foi preso na manhã desta quinta-feira, 8, na casa de parentes de Monique em Bangu, na zona oeste do Rio. Segundo os investigadores, a prisão ocorreu porque a mãe de Henry e Jairinho atrapalharam as investigações da morte da criança e ameaçaram testemunhas. Embora o inquérito ainda não tenha sido concluído, a polícia acredita que Henry foi assassinado. Falta esclarecer como o crime foi cometido. Investigadores da 16ª DP Barra da Tijuca suspeitam que o vereador agrediu o menino com chutes e golpes na cabeça e que a mãe sabia. Em 12 de fevereiro, Monique descobriu que Jairinho estava trancado no quarto do apartamento com Henry. Segundo a polícia, a mãe estranhou que ele tenha chegado cedo em casa. Ainda segundo as investigações, no dia seguinte ao enterro do filho, Monique passou a tarde no salão de beleza de um shopping na Barra da Tijuca. Leia mais sobre as suspeitas de comportamento abaixo. A polícia ouviu pelo menos 18 testemunhas e reuniu provas técnicas que descartam a hipótese de acidente, levantada pela mãe da criança em seu termo de declaração na delegacia. Os policiais descobriram ainda que, após o início das investigações, o casal apagou conversas de seus telefones celulares. Suspeitam, inclusive, que eles tenham trocado de aparelho. A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, ICC, usou um software israelense, o Celebrity Premium, comprado pela Polícia Civil no último dia 31 de março, para recuperar o conteúdo. Em relação a Monique, mãe de Henry, que namorava o vereador desde 2020, os policiais levantaram informações sobre o comportamento dela após a morte do filho que chamaram a atenção. Primeiro, que ela chegou a trocar de roupa 2 vezes até escolher o melhor modelo, todo branco, para ir à delegacia. Depois, que ela foi a um salão de cabeleireiro após o enterro do filho. No local, 3 profissionais cuidaram dos pés, das mãos e do cabelo da professora, que pagou R$ 240 pelo serviço. Na madrugada do dia 8 de março, o menino Henry chegou sem vida a um hospital da zona oeste do Rio com hemorragia e edemas. O laudo apontou que a causa da morte de Henry foi hemorragia interna e laceração hepática, danos no fígado causada por uma ação contundente, violenta. A primeira prova importante que chegou às mãos dos investigadores foi um laudo assinado pelo médico legista Leonardo Huber Tawil, feito após 2 autópsias realizadas no cadáver da criança, nos dias 8 e 9 de março. No documento, o perito do Instituto Médico Legal, IML, descreve que a criança sofreu múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores, infiltração hemorrágica na parte frontal, lateral e posterior da cabeça, apontou, grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim, e trauma com contusão pulmonar. A polícia ainda descobriu que Jairinho tentou que o corpo de seu enteado não fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal.